Olá meus amigos, fala-vos o Ricardo. Eu hoje vou fazer um vídeo a pedido de várias famílias que não tem nada a ver com edições ou qualquer tipo de edição em particular, mas sim com alguns cuidados a ter na manutenção, ou melhor, na preservação dos DVDs ou dos Blu-rays, alguns cuidados a ter no ato da própria compra, e que, principalmente para aqueles mais novos que estão a iniciar, nesta atividade, penso que seria importante esclarecê-los. Tive alguns pedidos de algumas pessoas que pontualmente me perguntavam, pediam conselhos, e acho que são pertinentes alguns deles, e estas coisas vão-se aprendendo ao longo dos anos, com erros também que se vão cometendo, e logicamente que tudo isto, aquilo que vos vou transmitir, não deixa de ser, no fundo, o acumular de experiência de bastantes anos. Pode parecer muito simples uma aquisição de um Blu-ray ou de um DVD, simplesmente chegar à prateleira, pegar nele, pagar, sair, mas as coisas não são bem assim, pelo menos para mim não são, e há algumas dicas que eu gostaria de vos deixar. Portanto, eu iria começar pelo seguinte: cada vez mais nós, felizmente, e cá em Portugal, mas mesmo não sendo em Portugal, mas cá em Portugal, e agora neste caso na questão das vendas presenciais ou nas compras presenciais, estamos a ter steelbooks, metal packs, tudo isso. Temos aqui, por exemplo, todos este exemplo. Um conselho que eu vos dou, logicamente, é, principalmente neste tipo de artigo, nos metal packs ou nos steelbooks, vejam, não peguem no artigo e peguem nele e levam assim, porque isto são artigos muito bonitos, é tudo muito, muito bonito, mas são artigos muito sujeitos a riscos, a amassadelas, e como tal, façam o seguinte, é aquilo que eu faço sempre. Eu, ao adquirir este artigo, mal efetuo o pagamento na loja, faço de imediato a abertura do Blu-ray, ou do Blu-ray, ou do DVD, ou o que for, e faço logo uma inspeção ao disco. Porquê? Porque muitas vezes, com o plástico que tem, com os autocolantes, com tudo isso, muitas vezes estão encobertos defeitos que vêm na caixa, e evita-se depois termos que andar, voltar ao sítio, ter que andar com talões de provas de compras, tudo isso. Se for logo no ato, é simples, vai-se logo, faz a troca e acabou. Portanto, aquilo que eu vos aconselho é isso. Isto é muito bonito, mas é muito sensível. Falando nessa questão, e para, principalmente, para aqueles steelbooks que que não tenham aquele acabamento glossy, este por acaso tem, que são, com o tempo, há sempre o risco da oxidação. O ideal, uma forma que pelo menos, não digo que vá isentar de risco a 100%, mas uma das formas é proteger por exemplo, com uma destas saquetas, que além de proteger o disco, a caixa, também protege de eventuais riscos com outros DVDs ou Blu-rays, porque isto está na prateleira, encostado com outros,
se não tiver nenhuma proteção, a fricção entra-sai, logicamente que se não tiver uma proteção acaba por riscar ou embaciar e tira muitas vezes o brilho. Portanto, este é um dos conselhos que eu dou sempre, é verificar bem neste tipo de compras. Nos digipacks é exatamente o mesmo que eu falo relativamente a isto. Verifiquem sempre, aqui não temos a questão do metal, é a questão do cartão. São edições também muito bonitas, mas temos o problema das amassadelas. Isto é cartão, é material muito sensível e temos o mesmo problema. Façam o que eu vos digo. Sempre que comprem um digipack, abram no ato da compra e depois, mal possam, plastifiquem isto. Estas jaquetas vendem-se no eBay por cêntimos. Isto vocês compram por 5 euros ou 10 euros, compram dezenas de saquetas destas. Há para vários tamanhos, para vários... E portanto isto é barato e faz com que evitem terem algumas decepções. Outro exemplo que eu vos vou dar é nestas situações. Estas capas de tipo que normalmente vêm, cada vez são mais raras, mas que felizmente ainda vêm em alguns Blu-rays, que são as chamadas lenticulares. Normalmente são capas que são sobrepostas aqui às slipcovers. Acontece que isto muitas vezes é colado às 3 pancadas, ou seja, eu por acaso, quando adquiri esta, estava para trazer uma que não me tinha reparado que estava, lá está. Se eu não tenho feito a abertura logo portanto, na altura da compra, vinha com ela para casa, que é, esta lenticular estava colada, totalmente torta, ou seja, ela, a parte lenticular começava mais ou menos aqui e acabava já fora da caixa de plástico. Ou seja, o que é que ia acontecer? Ia acontecer que esta parte, se ficasse assim, ia ficar aqui a sobrar e iríamos ter, mais cedo ou mais tarde, a começar tudo isto a descolar. Portanto, isso é uma das, nas slipcovers também, é uma das coisas que eu tenho atenção quando há situações destas. E também tenho muita atenção na questão dos cantos. Verifico sempre os cantos se não estão homologados, porque é como digo, nós estamos a pagar um produto, tem que estar em condições. Não sei se muitos de vós não se lembram deste tipo de lançamentos. Isto eram chamadas snapcases. Estas edições já não existem em lançamento, só existem em segunda mão. São caixas bastante frágeis. Aconselho também a que quem tiver este tipo de edição também as proteja com um plástico, pois isto é cartão, é bastante frágil e obviamente aconselho a fazerem isso. Outra dica que eu vos quero deixar e que é muito comum é a limpeza do disco. Eu acho que 90% das pessoas faz isto. Limpa o disco. Errado. Nada pior do que isso. Um disco, seja um CD, um DVD, um Blu-ray, não se limpa assim. Sempre a limpeza do disco deve ser sempre feita do centro para fora. É assim. O disco deve ser limpo. Sempre. Nunca em modo circular. Já me perguntaram, pode-se utilizar álcool? Pode, sim senhor, utilizar álcool, não há problema nenhum. Quando o disco está mesmo muito sujo, com muita gordura, podem usar álcool. Não vão apagar o filme.
Podem, sim senhor. No caso que seja tirar o pó, tirar mais uma dedada simples, podem, um pano seco, podem fazê-lo, mas sempre nesta direção e não de forma circular, que é a forma mais comum das pessoas limparem o disco e a forma mais errada de o fazerem. Outra dica que eu vos quero deixar é: muitas pessoas compram as edições especiais, tiram as edições, têm a estatueta, têm isto, têm aquilo e deitam as caixas fora. Não façam isso. Guardem sempre as caixas, as boxes. Eu tenho algumas que estão, inclusive as edições estão dentro das boxes, outras não estão. Mesmo aquelas que não estão, as boxes devem ser guardadas. Isto é um conselho que eu vos dou: não deitem as boxes fora, porque em termos de valor comercial, embora normalmente uma pessoa que é um colecionador não está a pensar em vender, mas numa situação, nunca se sabe, numa situação futura em que seja necessário uma pessoa ter que vender, pois o artigo, estando com a sua caixa original, terá sempre outro valor que se não tiver a caixa original. Portanto, sempre que possível, guardem as caixas. Outra dica, agora na questão da limpeza, e para quem tem principalmente pequenos, como digo, pequenos objetos, ou as chamadas action figures, umas mais para não ser elaboradas, outras menos, mas que são objetos, principalmente se forem objetos no género deste, que são objetos já mais elaborados, que têm roupa, que têm, logicamente que o pó é um dos grandes inimigos disto. Eu normalmente com este tipo de artigo uso estas bombas de ar, que é o mais eficaz. O pó sai e não há qualquer tipo de risco de estarmos aqui a fazer qualquer coisa que faça algum dano à peça. Naquelas peças que sejam mais um plástico mais duro, que seja uma peça mais pequena, que não tenha que não seja tão frágil, um pano que possa ser até um pano úmido, mas sem detergentes, limpar, basta, portanto, um pano úmido e a peça fica limpa. Outra dica muito importante, que é um dos principais ou dois dos principais inimigos de qualquer coleção, é isto que vocês estão a ver aqui entrar, que é o sol e a umidade. O sol, porque queima tudo. O sol, com o tempo, se vocês tiverem um espaço onde tenham guardadas as vossas edições, o sol queima-vos todas as capas, todas as edições, começam a perder a cor, começam a ficar desbotadas. Muitas vezes o sol, através do vidro, os espaços onde estão atingem temperaturas bastante elevadas. Os próprios discos sofrem com isso, não é aconselhável, e como tal, tenham sempre, fechem as janelas, ou estejam sempre com um ambiente que não seja muito, que o sol não entre muito, ou pelo menos durante muito tempo, assim frequentemente no espaço. A umidade, igual. A umidade, neste caso, faz com que tudo comece a descolar, as capas, porque todas elas têm cola, são produtos que têm facilmente, com a umidade ao longo do tempo, começam a ganhar até pequeno bolor, e também os próprios discos também sofrem com isso. Os discos e os próprios aparelhos.
Penso que